O que é importante frisar com vocês? Existe um instrumento chamado de capacidade eleitoral ativa e outro chamado de capacidade eleitoral passiva. Qual a diferença entre eles? Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar, capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. O questionamento que faço é: todas as pessoas que têm capacidade eleitoral ativa têm passiva? A resposta é não. Exemplo disso, o analfabeto. O analfabeto, ele tem o direito de votar, mas não pode ser votado. Entre 16 e 18 anos, você pode votar e é inelegível. Por quê? O cargo, a idade mínima para ser ocupado são 18 anos para vereador. Então, nem todas as pessoas que têm capacidade eleitoral ativa terão capacidade eleitoral passiva. No entanto, a recíproca não é a mesma. Por quê? Todas as pessoas que têm capacidade eleitoral passiva obrigatoriamente terão capacidade eleitoral ativa. Por quê? Uma das condições de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos. Capacidade eleitoral ativa é de votar, capacidade eleitoral passiva é de ser votado. O que quer dizer inalistável? É aquele que não pode se alistar como eleitor. O que quer dizer inelegível? É aquele que não pode ser eleito. O texto constitucional diz para nós que são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Estrangeiros são aqueles que não têm vínculo jurídico político com o Estado. Conscritos são aqueles que estão no exercício militar, serviço militar obrigatório. Inelegíveis são os inalistáveis, os estrangeiros e conscritos e os analfabetos. Cuidado para não confundir isso. Inalistáveis, estrangeiros, conscritos. Inelegíveis, estrangeiros, conscritos e analfabetos. Muito bem. Importante frisar com vocês que a inelegibilidade é instituto que veda que o indivíduo concorra a determinado cargo ou a qualquer cargo. Quando a inelegibilidade é a vedação para que o indivíduo concorra a qualquer cargo, essa inelegibilidade é chamada de inelegibilidade absoluta. Estrangeiros, conscritos e analfabetos. A inelegibilidade relativa é a vedação constitucional ou infraconstitucional para concorrer a determinados cargos. E aí nós vamos permear o texto constitucional no artigo 14 e seus parágrafos para falar dessas inelegibilidades absolutas e relativas. Antes disso, gostaria de dizer para vocês que existem algumas condições pré-estabelecidas no texto constitucional para que o indivíduo seja elegível, para que ele possa concorrer a um pleito. Quais são elas? O pleno exercício dos direitos políticos. Idade, 18, 21, 30 ou 35. 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz, 30 anos para governador e vice, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador da República. Além do pleno exercício dos direitos políticos, as idades pré-estabelecidas no texto constitucional são necessários filiação partidária, alistamento eleitoral, nacionalidade brasileira e domicílio eleitoral na circunscrição. As inelegibilidades que dizia, absolutas ou relativas, já disse das absolutas. Vou falar agora das relativas. Os chefes do executivo, diz o texto constitucional, que ele só pode ser reeleito para um pleito sucessivo. Ou seja, ele não pode ser reeleito periodicamente. Ele é reeleito uma única vez e aí ele tem que se afastar por 4 anos. Por que disso? Porque senão não seríamos uma república. Porque a república é caracterizada pela renovação periódica do poder. Nós temos dentro do texto constitucional ainda a informação que caso o membro do executivo queira concorrer a outro cargo, ele deve obrigatoriamente renunciar até 6 meses antes do pleito. Continuo dizendo em relação aos membros do executivo.
O executivo só pode ser reeleito para um pleito sucessivo. E caso ele queira concorrer a outro cargo, ele deve renunciar até 6 meses antes do pleito. Por que o dispositivo constitucional diz isso? Filosoficamente, é para que o membro político não utilize da máquina pública em benefício próprio. Agora, incidência recorrente em provas de concurso público é o artigo 14, parágrafo 7º, e vamos falar dele. Lá diz assim: são inelegíveis no território de jurisdição do titular cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, do presidente da República, dos governadores de Estado, dos prefeitos, ou que os haja substituído nos 6 meses antes do pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Complexa a redação do dispositivo, mas vamos desenhar isso para que se torne simples. Primeiramente, gostaria de fazer uma observação e dizer que o texto constitucional encontra-se equivocado. Quando diz, são inelegíveis no território de jurisdição. Por quê? Membro político não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é membro do judiciário, é o juiz. Então, o texto constitucional deveria ter escrito, são inelegíveis no território de circunscrição. Cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau. O que quer dizer circunscrição? O município é o próprio município. O Estado, a circunscrição, abrange o Estado e os municípios que o compõem. A exemplo de Minas Gerais, se for um governador, a circunscrição dele são os 853 municípios que abarcam o Estado de Minas Gerais, que estão inseridos dentro do Estado de Minas Gerais. E, se for parente do presidente da República, ali é o universo federativo inteiro. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, com os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, do presidente, governador ou prefeitos. Parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Aí eu diria pai, avô, filho, neto, irmão, esposa, sogra e cunhado, com algumas críticas doutrinárias ainda em relação ao cunhado. Mas tudo bem, pai, avô, filho, neto, irmão, esposa. Essas são as inelegibilidades dos parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. O que eu diria a vocês? Vou dar um exemplo específico e vou me posicionar no exemplo para você entender. Imagine que eu seja prefeito do município de Belo Horizonte. A minha esposa pode ser candidata a vereadora dentro do município de Belo Horizonte? Não. Salvo se ela já é titular de mandato eletivo e candidata à reeleição. Ou seja, ela já é vereadora e está se candidatando à reeleição. Se eu sou prefeito, ela não pode ser vereadora aqui dentro, salvo se já é vereadora e ela está se reelegendo. Porque, hipoteticamente, ela não estaria utilizando da máquina pública. Eu não estaria, nem ela. Imaginemos que eu seja governador do estado de Minas Gerais e o meu pai tenha o desejo de ser presidente da República. Pergunto a vocês, isso é possível? Resposta, afirmativa. Por quê? O território de circunscrição, ele é mais abrangente. Meu pai não poderia ser eu, governador, ele não poderia ser nem prefeito de nenhum dos 853 municípios, nem vereador em nenhum deles, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Exemplo disso. Meu pai ganha para prefeito de Belo Horizonte. Eu venho candidato a governador do estado de Minas. Eu estou na circunscrição maior, não tem problema. Ganhei. Papai pode ser reeleito prefeito de Belo Horizonte? Sem problema algum. É isso que diz o texto constitucional. Agora, vamos imaginar que eu seja presidente da República. Pode o meu pai, o meu filho, a minha esposa se candidatar a algo dentro do território nacional? Negativo. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, se o meu pai é prefeito de Belo Horizonte, eu me candidato a presidente da República e ganho, poderia o meu pai ser reeleito prefeito de Belo Horizonte. Agora, se eu for presidente da República, ele não pode se candidatar a prefeito se ele não for titular de mandato eletivo. Importante frisar com vocês que estão aí ligados na telinha, que essas vedações constitucionais estão ligadas exclusivamente aos cargos do Executivo. Ou seja, um membro do Parlamento Legislativo, vereador, deputado federal, deputado estadual ou senador da República,
ele pode ser reeleito sucessivamente, sem limitadores. E os parênteses deles também não existem vedações. O que existe vedação é do Executivo em relação aos demais cargos. Muito bem. Importante frisar com vocês que ainda a Constituição trata do militar. Diz que o militar alistável é elegível. Se contar com mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade competente e no ato da diplomação passa para a inatividade. Se contar com menos de 10 anos, ele deve se afastar do cargo. O texto constitucional ainda vai falar que a ação de impugnação de mandato eletivo, ela corre em segredo de justiça e o prazo é de 15 dias contados da diplomação. Para finalizar a nossa aula e caminhar, eu vou falar para vocês agora da possibilidade de perda ou suspensão dos direitos políticos. Importante frisar com vocês o seguinte: o texto constitucional veda expressamente a cassação de direitos políticos. O que seria a cassação de direitos políticos? O indivíduo ter cassado seus direitos políticos e nunca mais poder readquirir. O que o texto constitucional diz é que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará. Quais são os casos de perda de direitos políticos? Nós temos um caso de perda, que é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Os demais casos previstos no texto são de suspensão. Quais são eles? A incapacidade civil absoluta, a condenação criminal transitada em julgado, a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa fixada em lei e os atos de improbidade administrativa. Eu vou finalizar essa aula de hoje fazendo apenas algumas críticas a esse dispositivo. Por quê? Primeira coisa é que alguns autores entendem que a recusa de cumprir a obrigação a todos impostos ou prestação alternativa é caso de perda, mas a maioria da doutrina sustenta que é suspensão. E aí diria, cancelamento de naturalização é perda e as demais suspensão, seguindo a maior corrente doutrinária. O que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui? Dizer o seguinte: como pode ficar constatado que um titular de cargo político praticou atos de improbidade administrativa, sentenciado, transitado em julgado, e esses atos de improbidade, que é a dilapidação do patrimônio público, que é um crime que ocorre contra toda a população brasileira, esse indivíduo vai ter suspensos seus direitos políticos. Eu acredito que esses mecanismos deveriam ser revistos dentro do parlamento. Por quê? Porque caso fique constatado por provas irrefutáveis, assegurados os direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa, a regular tramitação de um processo e um órgão colegiado julgando aquele indivíduo, e constatado for que ele praticou atos de improbidade administrativa, eu sou a favor da cassação desses direitos políticos. Ou seja, cassar os direitos políticos e nunca mais esse indivíduo colocar as mãos no poder público. E aí, nós poderíamos ousar em dizer, em retornar à lei de Talião, do olho por olho e dente por dente, e dizer, o indivíduo dilapidou o patrimônio público? Acho que não chegaríamos até isso. Mas vamos lá e cortamos as mãos desse indivíduo fora. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, o professor Romanelli mais uma vez com vocês e até a próxima aula.